Olá, vamos para a nossa aula então dos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência Social. Conforme dito anteriormente, esses requisitos são importantes para você saber se o seu cliente não se encaixa na concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição com as regras anteriores à reforma da Previdência de novembro de 2019. Isso porque, se ele se encaixar nessas regras anteriores à reforma, além da facilidade em conseguir o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ele poderá se encaixar também na condição da realização do cálculo, a forma como esse cálculo será realizado. E claro que isso trará muito mais vantagem para o seu cliente. Por isso é importante você saber quais são as regras da aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente à reforma da Previdência Social. Então, as regras e requisitos aplicáveis antes da reforma. Antes da reforma não era necessário a comprovação da idade para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Bastava o homem ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, já tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, era muito mais fácil de conseguir o benefício. A importância então do tempo de contribuição. Principal requisito para a concessão antes da reforma, sem exigência de uma idade mínima para a concessão. Tínhamos também a questão do fator previdenciário. Para você que não sabe, o fator previdenciário foi uma regra criada em 1999 como uma forma de desincentivar as aposentadorias precoces, ou seja, para aquelas pessoas que eram muito novas. Porque o fator previdenciário, em síntese, o que é que ele significa? Significa que quanto mais novo a pessoa for, menos ela vai receber. Porque a expectativa de vida dela é mais alta, ela vai viver muito mais tempo e, pelo menos em tese, irá tirar muito mais da Previdência Social. Então, como eu disse, foi introduzido pela Lei 9876 de 1999 e diz lá no seu artigo 29, então que foi alterado pela Lei 9876 de 1999. Então, o artigo 29 da Lei 8.213, lá no seu parágrafo 7º, diz o seguinte: o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade e a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao aposentar-se, segundo a fórmula constante no anexo desta lei. É aquilo que eu falei, significa que quanto mais novo a pessoa for e o tempo de contribuição que ele tiver e ainda a sobrevida, menos ele irá ganhar em razão da aplicação do fator previdenciário. O cálculo do valor então do benefício considera a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado. O objetivo era reduzir o valor do benefício para quem se aposentava muito jovem. Portanto, para quem se aposentava muito jovem, o valor do benefício era reduzido em razão desses requisitos do fator previdenciário. E também incentivar os contribuintes a trabalharem mais tempo. Isso porque, como o valor do benefício era reduzido em razão do fator previdenciário, se incentivava as pessoas a continuarem trabalhando para contribuir mais para a Previdência Social e, obviamente, ter um benefício com um valor superior. A aposentadoria por pontos antes da reforma. Lembrando que nós temos, e vamos ver em breve, uma regra de transição da aposentadoria por pontos. Mas antes da reforma, esse benefício também já existia. Essa regra da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição no sistema de pontos. E como é que era então? Era uma alternativa que foi criada para evitar o fator previdenciário. Então tinha que se atingir uma pontuação mínima e foi criada então pela Lei 13.183, de 4 de novembro de 2015, que inseriu o artigo 29C na Lei 8.213. E ficou assim então o artigo 29C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma da sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento for igual ou superior a 95 pontos se homem, observado o tempo mínimo de 35 anos de contribuição, igual ou superior a 85 pontos se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Então bastava tanto o homem quanto a mulher atingir um tempo mínimo de contribuição, 35 anos e 30 anos a mulher, para ter direito à aposentadoria por pontos, desde que o somatório da sua idade e o tempo de contribuição atingissem aquela pontuação prevista no artigo 29C da Lei 8.213. Para fins do disposto no caput, serão somadas as frações de meses completos de tempo de contribuição e idade. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput deste artigo serão majoradas em um ponto, em
Aí nós temos a tabela, que foi o aumento então do tempo de contribuição, aliás, o tempo de pontos que o contribuinte tinha que completar antes da reforma para ter direito à aposentadoria por pontos. Foi evoluindo 1 ponto a cada ano até chegar então o que seria lá em 2026 na alteração pela legislação, pelo artigo 29C da Lei 8.213. Então a concessão da aposentadoria era assegurada a quem cumprisse um tempo mínimo de contribuição, somando-se a idade e o tempo de contribuição. Somava-se a idade do cidadão, o tempo de contribuição, atingia-se os pontos previstos na legislação e verificava-se se ele já tinha o tempo mínimo, 35 anos o homem e 30 anos a mulher, e ele teria então direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra dos pontos. Era uma forma de fugir da regra do fator previdenciário. Então a pontuação exigida teve inicialmente 95 pontos homem e foi evoluindo posteriormente para 96 e assim sucessivamente. A mulher iniciou com 85 e também foi evoluindo posteriormente, sucessivamente passou para 86. Benefícios da aposentadoria por pontos tinham a vantagem principal, sem aplicação do fator previdenciário. Conforme dito, então a aposentadoria por pontos era uma forma de se escapar do fator previdenciário, o que reduzia o valor do benefício concedido ao segurado. A progressividade tinha então a exigência de pontos aumentava a cada ano para incentivar uma maior permanência no mercado de trabalho. Veja-se então que embora a aposentadoria por tempo de contribuição ela era uma forma de se fugir do fator previdenciário, ela também foi uma forma de obrigar o cidadão a continuar trabalhando, porque como ele necessitava somar pontos, ele tinha que somar os pontos, ou seja, idade e tempo de contribuição. E quando ele vislumbrava que uma aposentadoria no ano seguinte ou no ano posterior era melhor, ele continuava trabalhando para ter mais pontos. E a finalidade é garantir um benefício mais vantajoso para quem trabalhava por mais tempo. A conclusão, então, chegamos que antes da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição era muito mais benéfica para os segurados, para os cidadãos, porque não se exigia idade mínima, bastava 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem e já teria direito. Foi criado o fator previdenciário em 1999 como forma de desincentivar as aposentadorias. Porém, foi criado também uma regra de pontos para a concessão dos benefícios, fugindo do fator previdenciário. Veremos nas próximas aulas que as regras trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 aportou uma dificuldade na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Até a nossa próxima aula.